Quando você dizia para a pessoa, sentava, né, com os colegas de faculdade e tal, que você mencionava o fato de você ser evangélico, as pessoas tinham porque as pessoas tinham uma visão que o evangélico, ele é aquela pessoa que tem aquele mundinho, aquela vidinha, não menosprezando, tá? Mas que é o atendente do mercado, que é o pedreiro, Então, quando você dizia, não, eu sou evangélico, nossa, mas como assim, né? Hoje nós temos um dia muito especial. Por quê? Como vocês sabem, as nossas entrevistas, esse é o segundo podcast. Nós estamos trazendo pessoas muito especiais para compartilhar um pouco da sua vida conosco. E por que isso é importante? Porque, na verdade, nós falamos a respeito de uma mentalidade do reino de Deus. E essa mentalidade do reino sempre será uma mentalidade abundante. Porque o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é sobre isso que nós vamos falar e hoje nós estamos com uma pessoa fantástica, amiga nossa já há muitos anos, a sua própria família, uma menina sensacional, conheci ainda, né, quando era muito jovem, vem empreendendo dentro de uma carreira no ambiente do direito e ela vai ter muitas coisas aí para compartilhar conosco a respeito da sua vida. E você que está vendo essa entrevista, lembre-se sempre, ora, o sucesso ele nunca acontece por acaso. Nós temos que nos espelhar nas pessoas que fizeram alguma coisa de sucesso e quando nós modelamos, ou seja, quando nós repetimos as mesmas ações de sucesso, com certeza esse sucesso também vai nos alcançar. Então, nessa manhã, eu tenho um prazer enorme de falar com uma mulher de sucesso e que vai estar falando também para o público feminino, porque nós sabemos que as mulheres brasileiras, cristãs, evangélicas, têm aí um espaço de crescimento fantástico na nossa sociedade. Então, nós vamos falar sobre muita coisa legal. Eu recebo nessa manhã minha amiga Érica. Tudo bem, Érica? Bom dia, um prazer estar aqui com você. Bom dia, tudo bem? Tudo em paz? Bem, graças a Deus. Então tá ótimo, prazer enorme em recebê-lo. Nós sabemos que a atividade de todos nós somos profissionais e a tua é imensa, as atividades são muito grandes, então eu quero te agradecer de coração a oportunidade de você estar aqui conosco nessa manhã. Obrigada, legal? Eu que agradeço o convite, fico muito honrada e é um prazer estar aqui com você. Ótimo, muito bom. Érica, acho que a gente poderia começar falando um pouquinho para a galera da sua vida profissional, como está no exato momento. Se você quiser dar um resuminho, o que você faz, a origem da tua atividade profissional, contar um pouquinho os ramos que você atua, só para a gente ter uma ideia, os telespectadores, daquilo que você faz. Então, eu sou formada em Direito, a minha especialização é em Direito do Trabalho, na área empresarial, Sim. né? Também atuo com empregados, mas o meu forte é a área empresarial. Hoje, atualmente, faz 2 anos, eu estou em carreira solo. Na realidade, eu trabalhei durante 16 anos no mesmo escritório. Sim. Saí de lá, fui para um outro grande escritório de renome em São Paulo, fiquei mais 2 anos. Ganhei uma grande experiência e resolvi que, na verdade, para a minha vida, para o dia a dia, para o meu... Eu estou trabalhando de uma forma muito pesada, muito cansativa. E aí eu queria ter uma qualidade de vida. Então eu optei, Sim. Claro que antes eu orei, pedi a direção de Deus, Sim. Né? E o Senhor confirmou isso no meu coração. E aí eu conversei com o escritório e pedi demissão. E saí de lá assim, sem muito saber o que eu ia fazer. Você mesmo pediu demissão, Érica? Eu mesma pedi demissão. Entendi. Eu pedi demissão, cumpri um aviso prévio lá para eles. Olha, eu não vou deixar vocês na mão, porque eu era uma das advogadas responsáveis por uma das áreas. E saí, e aí falei, Senhor, está nas suas mãos. E Deus foi tão maravilhoso, é um Deus que cuida da gente em todos os detalhes, Sim. Que eu saí um dia, descansei eu saí dia 31 de julho de 2017, descansei dia 1º de agosto, no dia 2 eu fui convidada por um amigo meu, que inclusive hoje é um dos meus atuais sócios, para fazer algumas audiências. Sim. E aí comecei a fazer 1, 2, 3 e por fim, um mês depois ele me convidou para ser sócia. Olha que legal. E eu falei, mas como você é sócia, você não tem nenhum cliente? E aí ele comentou comigo, não tem problema, Érica, venha trabalhar comigo, a gente tem uma equipe aqui, tem bastante clientes, eu vou precisar de você, ao longo do tempo você vai trazendo clientes. E Deus foi bom, foi preparando, enfim, ganhei alguns clientes que vieram do outro escritório. Sim. E faz 2 anos, agora em agosto, fez 2 anos que eu estou com eles. Nossa, né? que legal, então, 2 anos somos, já. Somos em 4 advogados. Sim. Somos todos, né, PJ, cada um tem a sua pessoa jurídica, não somos sócios mesmo no papel, mas temos essa relação de sociedade. Entendi. E hoje eu tenho uma qualidade
qualidade de vida excelente, né? Então, assim, eu escolho os meus horários para audiências, escolho horários de médico, eu tenho a possibilidade, às vezes, de buscar um sobrinho na escola 2 horas da tarde, sair com a minha mãe, enfim. Posso programar viagens fora de temporada, né? Que legal. Então, hoje eu tenho um trabalho bem tranquilo. É claro que, assim, a minha área é uma área bem árdua, né? Sim. Trabalho com empresário, então é bem difícil. Mas, assim, em vista de tudo que eu já passei, hoje eu posso dizer que eu cheguei num momento da minha vida que eu tenho uma tranquilidade de poder trabalhar, escolher o que eu quero fazer, escolher os meus clientes, né? E ter uma qualidade de vida que eu acho que é o que todo mundo gostaria de ter. Então, hoje, graças a Deus, sempre com Deus, né, no comando, porque realmente, se não fosse o Senhor me dar a direção, talvez eu estaria ainda no outro escritório e estava me trazendo problemas de saúde por conta do, a gente sabe, né, o estresse, o excesso de trabalho. Mas Deus foi bom, preparou, e como eu falei, acima de tudo eu sempre peço orientação de Deus. Que legal. Eu não tomo nenhuma atitude sem que Deus me oriente. Entendi. Então hoje você conseguiu alcançar tanto em nível financeiro quanto de reconhecimento profissional. Sim. E começou a empreender a sua carreira, ou seja, você já empreendia internamente trabalhando num lugar, mas agora você se sente muito mais à vontade, muito mais tranquilo, muito mais chegado, desenvolvendo os seus negócios. Maravilha, isso é muito bom. Agora, Érica, para que a galera conheça um pouquinho melhor essa Érica desde criança, vamos contar um pouquinho da sua história, como é que foi lá, você já tinha essa visão lá atrás de ser uma advogada, como é que foi se constituindo a tua vida profissional? Vamos começar lá atrás, você quando ainda criança, conta um pouquinho pra gente. Bom, então, na verdade eu sempre tive uma ligação muito forte com os meus pais, né? E meu pai sempre trabalhou muito, meu pai trabalhava na área de vendas, ele foi gerente de vendas por muitos anos de uma empresa. E eu sempre cresci com o meu pai, até a gente brinca, né, de terno e gravata, que naquela época era uma coisa mais formal, né? Sim. E escritório, e eu sempre tive no meu pai a visão daquele homem bem sucedido, uma pessoa responsável. Meu pai era um cara muito estudioso, Sim. Sempre estudou muito. Falava 2 línguas, enfim, ele era um cara bem culto mesmo. Sim. E um cara assim à frente do tempo dele. Uma pessoa... Gente, o pai dela é o Dimas, que eu tive a oportunidade de conhecer, Sim. Pessoa fantástica, e realmente é isso para mais, uma pessoa fantástica, realmente que é uma referência, não apenas para ela, mas para todos que conviveram com ele. Então, e realmente, tendo ele como referência, minha mãe também, minha mãe sempre foi aquela, o que diz a Bíblia, a mulher que está ao lado do homem, ajudadora. Então, minha mãe sempre incentivou o meu pai. Então, Sim. Meu pai, mesmo quando a gente estava grande, meu pai ainda fazia faculdade, Sim. Meu pai fez especialização na FGV, em administração, então Olha, era um cara bacana. Realmente bem que estudava, que gostava de se dedicar. Esse é um lado que eu não conhecia, né? Não sabia desse aspecto. Era muito culto, história, meu pai sempre gostou muito de história. Olha, que legal. Então, assim, eu tive sempre esse referencial nele. Por que eu escolhi o direito? Na realidade, eu estudava até aqui na Avenida Paulista, no Sim. Objetivo, e tive lá quando você está no terceiro colegial na época, né, que agora mudou tudo, né, mas você tinha aqueles testes vocacionais. Sim. E eu estava em 3 áreas, né, direito, jornalismo e odonto. Nada a ver. Mas aí eu fui assistir, quem deu a aula sobre direito foi um desembargador. Sim. E ele mostrou um leque, né, que o direito te dá. E eu achei isso extremamente importante, gostei da área e optei por fazer. Sim. E aí foi como eu entrei na faculdade, fiz os 5 anos de faculdade. Isso você tinha qual idade, mais ou menos? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Nossa, entrou cedo. Super cedo. Né? Então, cabe aí, gente, uma pequena observação importante, né, Érica? Você veja que a Érica caminhou a sua vida profissional tendo seu pai como um espelho, Sim. né? Tendo seu pai como um espelho do que fazer, vendo o seu procedimento, a sua postura, a dedicação aos estudos. Então aí talvez vá a primeira dica importante, né, Érica? Sim. Que nos dias de hoje, gente, a preparação, né? E o incentivo também, né, dos pais. Importantíssimo, né? Então vejam, pais, aqui estamos falando então para filhos e para pais. Veja como para os pais é importante o incentivo aos filhos a estudarem. Então nós que somos uma família cristã, gente, temos que interiorizar esse aspecto. Vamos incentivar os nossos jovens a estudarem, a fazerem faculdade, a se habilitarem, porque dentro do mercado de trabalho, sem habilitação hoje... Você não consegue. Não tem sucesso. Na minha época, quando você fazia faculdade, já era, né? Hoje em dia não, você tem que fazer faculdade, pós-graduação, MBA, Sim. né? Enfim, falar inglês, se possível, em outro idioma. Então, assim, e meu pai era autodidata, tá? Sim. O inglês, o espanhol foi realmente... O inglês também, mas o espanhol foi com os clientes mesmo dele. Olha, que bacana, né? Então, ele sempre falou isso pra mim. Outra coisa que meu pai sempre me incentivou, meu pai lia 2, 3 jornais por dia, Sim. né? E ele falava, e eu detestava ler jornal por causa do cheiro do jornal.
coisa de mulher. E ele dizia pra mim, se você não lê, ouça a rádio. Então, assim, eu aprendi Jovem Pan, Band News, a própria CBN. Então, assim, meu pai falava, você tem que ter informação, conectado, você tem que ter né? conteúdo, você tem que saber o que está acontecendo. Porque não é como a gente fala, às vezes as pessoas acham que você tem que ver aquela vidinha dentro de um quadro. Não, Sim. o mundo é muito maior e o Senhor tem o melhor pra gente. Sim. Então, o Senhor quer que nós, como filhos do rei, representemos ele aqui nessa terra. Dizendo, não, aqueles lá, nossa, mas é bem sucedido, é meu filho. Que então, bacana, assim, o meu isso pai ele mesmo. teve muito essa visão e meu pai passou isso muito pra mim. Legal. E eu vejo que isso, naquela época, era alguma coisa assim que eu diria que muito difícil de se ver, né? Porque nós, nessa época, a igreja tinha uma visão meio retrógrada com relação a essas questões. Você vê que o seu pai acabou despontando dentro dessa visão, eu diria, como uma coisa muito rara dentro da igreja. As pessoas até comentavam, brincavam quando meu pai ia ministrar na igreja. Meu pai sempre leu muito, né? Então ele tinha um vocabulário bem rebuscado. Sim. Então o pessoal brincava assim, senhor Dimas, a gente vai pegar o dicionário para poder traduzir algumas coisas que você fala. Mas meu pai falava, é importantíssimo você estudar, porque quando você estuda, você conhece, isso te abre portas para tudo. E meu pai muitas vezes ele dizia que ele fazia grandes vendas porque ele sentava com o cliente, ele comentava alguma coisa de um estado brasileiro do Nordeste e aquele cliente teve um parente lá e a pessoa se apaixonava por aquilo e acabava às vezes fazendo uma grande compra por conta do conhecimento dele. Então ele sempre falou, Érica, estude. Érica, ouça a rádio. Esteja conectada com o mundo e estudar é importante. E o inglês ele sempre falou, bem, tem que falar inglês, né? Porque é a língua do mundo, né? Então, veja gente, conteúdo. Exatamente. A Érica acabou de dizer, conteúdo. Nos dias de hoje, se nós não tivermos conteúdo, e o conteúdo é que vai fazer a diferença dentro do mercado, por exemplo, hoje nós temos diversos mercados se abrindo com grandes oportunidades, né, Érica? Ao mesmo tempo que as pessoas hoje reclamam, e muitos de nós, gente, se reclama da falta de trabalho, da falta de oportunidade, que as coisas não estão acontecendo, mas as pessoas não estão buscando formação e conteúdo. Exatamente, não estão se especializando, né? A verdade é essa. Na verdade, existem portas, mas as pessoas não têm a qualificação para poder conseguir obter aquele cargo, aquela porta que ele às vezes até almeja. Então fica essa mensagem importante, gente, de buscar conteúdo. Precisamos estudar, precisamos estar determinados a atingir, como bem disse a Érica, nós somos filhos de Deus. Exato. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, olha, que Ele nos chamou para termos uma vida abundante. Exatamente. E essa vida abundante tem que impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, tome essa atitude. E aí, Érica, continua contando. Depois disso, você então visualizou a possibilidade de fazer o direito e como é que foi essa caminhada? Fiz os 5 anos de faculdade, né? Meu pai, eu tive um privilégio, porque eu estudava de manhã na faculdade, meu pai pagava a minha faculdade. Sim. Então de manhã eu fazia faculdade, aí eu comecei a fazer estágio no escritório de uma filha de uns amigos dos meus pais, já no 2º ano de faculdade. Olha que legal. Já comecei a entrar no mercado já no 2º ano. Sim. E fui, né, tocando a vida, aprendendo, me formei com bem novinha, me formei com 21 anos. Nossa, se formou super nova, né, Érica? Bastante nova. Mas você vê como é importante começar cedo, né? Exato. Abrir os olhos cedo para as realidades da vida. Exatamente. O meu pai, ele sempre falava isso pra gente. O estudo é uma coisa que é um dinheiro que você investe, mas é algo que você vai ter um retorno lá na frente. Hoje eu semeio, ele fala, mas lá na frente você vai colher. De fato, eu sempre falo para as pessoas que o que eu sou hoje, aonde eu cheguei, é claro que eu quero chegar muito mais de onde eu estou, né? Mas eu devo ao meu pai, porque foi o meu pai que é como a palavra fala, que os filhos é como a flecha na mão do valente, né? Então, assim, eu me sinto dessa forma, porque meu pai sempre incentivou estudar, me especializar para poder alcançar aquilo que meu sonho está aqui, mas eu posso alcançar além daquilo, né? Então, aí o que aconteceu? Eu fazia faculdade de manhã, de tarde eu fazia estágio, fazia curso de inglês também e sempre estudando, sempre me especializando. Terminei a faculdade, já consegui um emprego imediato, fiquei nesse escritório por 16 anos, mas nesse meio tempo meu pai falou, agora tem que fazer uma pós-graduação. Ou seja, você fazia faculdade, você fazia curso de inglês. Exatamente. E você fazia estágio. Exatamente. Olha só, gente. Na área desde o 2º ano de faculdade. Até me disseram que era muito... Não, mas é muito nova para ela fazer. Meu pai falou, não, deixa ela fazer para ganhar. Foi o meu primeiro trabalho, na verdade. Eu lembro que eu ganhava metade do salário mínimo na época. E eu achava o máximo. Mas foi muito importante, desde o 2º ano de faculdade. Olha, gente, aí tem uma outra dica importante, né, Érica? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, é fácil para o outro
E é difícil para mim, mas é difícil para todo mundo. Exatamente. Não é? Tudo demanda esforço. Veja que a Érica fazia faculdade, a Érica fazia inglês e a Érica fazia um estágio, as 3 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então, gente, aqui vai uma outra dica importante. Há de se ter a necessidade de um sacrifício. Exato. Não é? Sem sacrifício ninguém chega a lugar chega nenhum. em lugar nenhum. A Érica acabou de dizer. O pai tinha a visão de semear, ou seja, eu semeio hoje para colher amanhã. A Érica semeou lá atrás o esforço, a determinação, porque aí o pai e a mãe não podem fazer nada, é o seu esforço, é a sua determinação, e hoje ela está colhendo. Então, gente, vamos sair da cama, vamos estudar, vamos começar de fato a agir, porque tem poder quem age. Deixa eu te perguntar uma coisa muito importante, Érica. Como que você, como evangélica, porque você sabe que às vezes tem ambientes que nem sempre são fáceis para nós que somos evangélicos, por causa do preconceito. Sim, e há algum tempo atrás isso ainda era maior. Como que você convivia com essas situações? Então, na realidade, era realmente assim, quando você dizia para a pessoa, sentava, né, com os colegas de faculdade e tal, que você mencionava o fato de você ser evangélico, as pessoas tinham porque as pessoas tinham uma visão que o evangélico, ele é aquela pessoa que tem aquele mundinho, aquela vidinha, não menosprezando, tá? Mas que é o atendente do mercado, que é o pedreiro, Então, quando você dizia, não, eu sou evangélico, nossa, mas como assim, né? Fazendo direito. Então, as pessoas chegavam até me falar, nossa, mas você não tem o cabelo comprido, você usa batom, você usa calça jeans. Eu falei, mas gente, isso é normal, né? Então, assim, realmente existia. Hoje, eu acho que é uma coisa mais tranquila, Sim. né? No mundo cristão. Eu trabalhei em um desses escritórios que eu trabalhei, de bastante renome em São Paulo, tinham muitas pessoas que inclusive hoje são meus amigos mesmo, que são pessoas evangélicas. Olha que então interessante. a gente tinha um ambiente bem gostoso, nós tínhamos realmente uma luta espiritual, porque dependendo do ambiente é muito difícil essa carga de, né, mundo espiritual, mas hoje em dia, assim, eu vejo que é muito mais tranquilo, mas no início, quando eu comecei a fazer faculdade, existia um grande preconceito nesse sentido, porque as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, mas você não tem os cabelos longos e você usa batom, você usa maquiagem. Eu falei assim, gente, mas, né? Então, isso é muito importante, né? Assim, que com esse tempo a coisa vem caindo. Isso é importante a gente passar para as pessoas. Por quê? Porque ainda tem muita gente, Érica, que vive nesse tempo. Exatamente. Não é? Como você acabou de dizer, sem nenhum problema, tudo bem, gente. Porém, nós precisamos crescer. Exato. Nós começamos de uma forma simples, um emprego simples, mas nós temos que ter a visão de nos desenvolver do melhor. Deus sempre tem o melhor para nós. O melhor de Deus sempre está no porvir, no dia de amanhã. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Exatamente. Não adianta ficar em casa dormindo. Não adianta. Tem que arregaçar E nem ficar reclamando do preconceito, do problema, que é oportunidade. Porque a oportunidade quem cria somos nós. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então vamos lá, Érica, continua. Então, e aí o que acontece? Na faculdade, fiz a faculdade, terminei, já saí, fui para um escritório, fiquei nesse escritório 16 anos. Nossa, 16 anos. 16 anos no mesmo escritório. E eu entrei lá como júnior, saí de lá como sênior. Nossa, que legal. Foi muita experiência. E nesse meio período foi quando meu pai falou, agora precisa fazer uma pós-graduação, Érica, porque só a graduação não dá. E quais foram, assim que você poderia talvez dizer para nós, quais foram os principais obstáculos que você, porque você começou de fato a exercer o direito naquele momento. Quais foram os obstáculos? Talvez eu venho de algumas empresas multinacionais também e tal, e a gente sabe que a pressão é grande. Sim. Não é? A pressão, porque obviamente nós temos um universo de pessoas todas querendo crescer ao mesmo tempo, aquela questão de puxar um tapete, aquela questão às vezes de uma fofoquinha, de vários problemas que a gente encontra no dia a dia. Me conta talvez quais foram os momentos, você cresceu dentro do escritório, me dá uma dica dos momentos que foram os momentos de oportunidade que você as aproveitou e talvez me conte um pouquinho dos obstáculos que você encontrou lá dentro e como venceu. Então, na realidade, o que acontece? A gente tem um certo preconceito com relação à faculdade que você fez. Sim. Eu não fiz uma faculdade, como eles chamam, de primeira linha, PUC, USP. Eu não fiz a faculdade de Direito, nenhuma dessas duas faculdades. Entendi. E o que acontece? Você tem um certo preconceito. Então, quando eu fui fazer a pós-graduação, meu pai falou pra mim, filha, eu só admito 3, PUC, USP ou Mackenzie, porque meu pai tinha feito FGV, né? Sim. Ele falou assim, porque isso vai te dar um diferencial no seu currículo. Então, Sim. um dos obstáculos que eu acho, assim, que foi pra mim, foi bem complicado, foi essa questão de análise de currículo. Entendi. Porque as pessoas achavam que a minha faculdade não tinha um nome, não era de renome, enfim. E você acha que hoje em dia, Érica, isso ainda vigora ou não? Eu acho que
Em alguns escritórios, acho que sim. Sim. Mas acho que a maioria não tem mais isso. Entendi. Mas o que isso serviu de lição para mim? Quando eu saí do colégio, eu saí muito nova do colégio, e aí eu prestei o vestibular, Mackenzie, USP, enfim. E aí eu acabei optando por fazer nessa faculdade em Guarulhos, que era uma faculdade no horário da manhã, né? E assim, eu acho que eu fui muito nova, então eu já que meu pai na época, ele na verdade ele não queria que eu fizesse essa faculdade, ele queria que eu prestasse um novo vestibular para uma outra faculdade. Sim. Mas os meus amigos entrando na faculdade, eu era muito nova, eu quis fazer. Entendi. Então talvez eu teria ouvido meu pai nesse sentido. Claro que assim, eu me formei, eu entendo que eu sou uma boa profissional, vou deixar a parte. É porque no fundo também depende do estudante, né? Exato, mas assim, o que eu senti foi esse preconceito. Entendi. Isso eu senti no início de carreira. Entendi. Mas é como o bispo falou, o que a gente tem que fazer? Você tem que mostrar o seu diferencial. Então, já que eu não tinha um nome, né, da faculdade de primeira linha, o que eu fiz? Eu comecei a estudar. Então eu estudava, eu me esforçava, eu pegava os processos, eu estudava, eu ia atrás. Né? Naquela época a gente não tinha tanta facilidade como tem hoje na internet, Sim. você põe tudo na internet que é fácil, mas assim, eu comprava livros, eu estudava, então eu procurava ter um diferencial. Entendi. Entre os demais colegas e fazer o meu melhor. Entendi. Tanto que eu comecei nesse escritório como advogada júnior, e meu ex-chefe, ele era uma pessoa que dava muita oportunidade, então ele era uma pessoa realmente de Deus, porque ele te dava a chance e dizia para os advogados, está aqui, Entendi. Quem quiser abraçar, abraça. E eu abracei todas as oportunidades que ele me deu. Tanto que quando eu passei na PUC, que eu fiz pós-graduação lá, na época tinha vestibular, era bem mais difícil do que hoje. E aí o escritório se prontificou a pagar metade da minha pós-graduação. Olha, que legal. Porque ele achou que foi bem bacana, que eu me esforcei. Então assim, eu fazia cursos na UAB, cursos na CASP, tudo que era possível eu fazia. Entendi. Porque eu queria me destacar. E me destaquei, tanto que, na verdade, eu saí do escritório, eu era a advogada que era praticamente o braço direito do meu chefe. Entendi. Fiquei com eles muitos anos, eles viajavam e eles sempre brincavam. Gente, eu não tô aqui, a Érica toca. Tinha outros advogados também, mas eu era a mais velha do escritório. Chegou uma época que eu era mais antiga. Então, assim, o diferencial você tem que se dedicar, você tem que estudar. Então, tem que estudar, tem que... Não adianta, eu fiz faculdade, pronto, tirei meu diploma, agora eu vou sentar e vou... Não. Você tem que todo dia estar mudando. Principalmente na minha área, que a lei toda hora está mudando. Sim. Então, você tem que se especializar. Se dedicar à excelência, tem que estudar, né? Tem que se... Porque se você não plantar, você não vai colher. Entendi. E não adianta dizer, eu tirei o diploma e tô feliz. Não. Sim. Você tem que... Meu pai sempre falou isso. Tem que estar sempre à frente do seu tempo, estudando, se especializando, Sim. fazendo cursos, o que for possível. E quando a oportunidade vier, tem que agarrar. Sim. Muitas vezes é difícil, às vezes é cansativo, às vezes eu trabalhava o dia inteiro, tinha que ir para pós-graduação cansada. Sim. E a pós-graduação ela era muito puxada, porque o material vinha, você estudava, para quando chegasse na outra aula você discutir o tema. Então era muito cansativo, porque às vezes você tinha audiência, tinha prazo e ainda tinha que estudar para poder fazer a aula. Entendi. Mas valeu a pena, assim. Ou seja, todo esforço valeu a pena. Sim, e se Isso eu que é pudesse importante, me né? esforçar, voltar um pouquinho lá e fazer mais, eu faria. Que legal. Né? Então, assim, não me arrependo de nada. Não. Legal. Pessoal, veja aí um outro fator importante, né, Érica? De diferencial e de virada de chave dentro da nossa vida. Temos que nos esforçar e fazer além. Sim. Eu gosto muito daquele texto bíblico onde o Senhor Jesus, e Deus fala a respeito de quê? A respeito de Jedutum, por exemplo, de tocar com excelência. Sim. E a excelência deve existir dentro da nossa vida, e principalmente nós somos servos de Deus. Exatamente. Aonde as pessoas vêm, não importa a profissão, talvez aí você não queira fazer direito, mas você tem, na área de humanas existe um universo gigante nas demais áreas, mas o importante é, tudo que nós fizermos precisa ser feito com excelência. As pessoas têm que olhar para nós como profissionais e servos de Deus e dizer, ali vai alguém que faz alguma coisa com excelência. Exatamente. E aí o diferencial, e aí os resultados vão ser naturais dentro da nossa vida. Isso é verdade, porque, por exemplo, quando eu saí desse segundo escritório, que eu não estava bem de saúde e tal, e estava muito cansativo, e aí eu optei por sair. E depois de alguns meses, 2 clientes vieram, entraram em contato comigo e falaram, Érica, a gente gosta da sua forma de trabalhar, a gente gosta da sua dedicação, enfim, a gente teve êxito com você em alguns processos. E eu até questionei, porque eu falei, nossa, mas vocês vão deixar uma estrutura, desse grande escritório para me acompanhar?
Não, mas a gente gosta do seu trabalho, daquilo que você faz por nós. Então você vê que na realidade é o diferencial, porque não é o escritório que eles estavam procurando, mas sim o profissional. Sim. Então eu sempre falo que tudo que eu faço, eu até falo para Deus. E tem um versículo na Bíblia que tudo que você fizer, você tem que fazer como se fosse para Deus. É verdade. Não é? Então eu procuro fazer sempre o meu melhor. Não importa a ação, se ela é pequena, se ela é grande, eu procuro fazer o meu melhor, porque isso tem me trazido resultados. Que legal, cara. Então assim, eu vejo que quando eu me dedico a um cliente, e tenho clientes que me indicam para outros clientes, e aquela coisa, né? E isso aí Deus vai agregando na sua vida. E quando as pessoas, num bate-papo, porque às vezes você fala tanto com o cliente que se torna amigo do cliente. Foi até em casamento de cliente, filho de cliente nasce, eu vou visitar. E quando eu falo que eu sou uma pessoa do Senhor, as pessoas se surpreendem. Sim. As pessoas falam, nossa, mas você é evangélica? Né? Eu falo, sou. Então as pessoas, é bom porque você mostra que o povo cristão não é aquela coisa do quadradinho, aquela vidinha, não. Nós somos muito mais, É verdade. né? Você veja o como Senhor quer nos levar é uma adiante. mudança de mentalidade total, né, Erika? Exatamente. É uma mentalidade de fato do reino de Deus. Exato. E é isso que nós, por exemplo, dentro do nosso canal, Erika, nós queremos mostrar para o povo de Deus exatamente isso. De que a nossa mentalidade precisa mudar. Que nós podemos mais, Podemos não é? muito mais. Nós temos que ter evangélicos na política. Os maiores empresários do Brasil têm que ser políticos. Os maiores milionários do Brasil têm que ser evangélicos. Sim. Nós temos que impactar nossa sociedade. Amém. E é por isso que pessoas como você hoje estão nos enriquecendo extremamente. Agora me fala, Erika, dentro dessas dificuldades, por exemplo, aí você está comentando já o momento que você já sai dentro do escritório. Mas me fala dentro dessa ascensão da tua carreira, talvez qual foi aquele momento mais difícil que você passou dentro da carreira trabalhando como ainda colaboradora? Então, a questão foi porque assim, você, primeiro, o fato de você ser mulher, né? Às vezes tem muitas pessoas que têm um preconceito com a mulher. Tem esse fator. Tem esse fator. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma audiência em São Carlos de um cliente nosso, que é uma fazenda de laranja. E quando eu cheguei lá, que eu sentei à mesa para conversar com todo mundo, eu lembro perfeitamente quando as testemunhas falou, né? Mas é ela quem vai fazer, mas ela é uma menina, ela é nova, ela é mulher. Aí eu olhei e fiz assim, mas qual o problema? Ele falou assim, não, mas tinha que ser um advogado. Então assim, alguns casos eu tive esse problema das pessoas, mas é mulher? Mas é ela? Mas é muito nova. Então, porque eu me formei nova. Primeiro por ser né? mulher, depois por ser muito nova. Exatamente. E acontecia vezes de eu estar sentada no fórum, né? Eu e às vezes o meu preposto, né? Porque quando a empresa, eu faço área trabalhista, então quem representa a empresa é chamado preposto. Sim. E às vezes o preposto é um senhor ou uma senhora, então quando o advogado da parte contrária, ou na época o juiz classista vinha se dirigir, ele falava com com o meu cliente achando que ele era o advogado e eu era a representante da empresa. Que interessante. E às vezes o pessoal falava assim, não, ela é advogada. Aí, você, por ser nova Sim. e por ser mulher. Então eles tinham um certo preconceito. Eu senti muito isso no início. Hoje não, hoje é muito tranquilo, porque as mulheres dominaram o mundo. É verdade. Muitas juízas, né? Muitas servidoras, muitos advogados. Mas lá atrás as pessoas tinham esse preconceito. E principalmente, como eu falei, como eu comecei tudo muito nova, muito precoce, Sim. eu tinha acho que uma carinha de menina. E o pessoal não punha fé em mim. Olha que desafiador, hein, realmente Erika? era difícil você se impor. E quando às vezes eu ia pra mesa com advogados que eram muito mais velhos do que eu, Sim. pessoas que estavam na área muito... Então, assim, eu sentia que na mesa havia aquela coisa dele achar, tipo, ela é novinha, né? E eu tive, na verdade, uma oportunidade que eu passei uma audiência, foi bem difícil, que eu fiz com um advogado extremamente conhecido na área trabalhista, que inclusive me deu aula, ele é super famoso. Quando eu sentei que era ele, eu falei, meu Deus do céu, contra o meu professor. como vai ser isso? E era uma ação bem complicada, Sim. ele estava muito bem assessorado, era ele mais 2 advogados, né, uma equipe, e eu estava sozinha com o meu cliente, foi uma audiência bem desgastante, e assim, você sente na mesa que a pessoa olha, meio que te menospreza, né, fala, enfim, mas graças a Deus, né, o Senhor me deu sabedoria, consegui conduzir bem, foi uma audiência bem difícil, né, que durou mais de 1 hora. Mas, enfim, essas coisas eu senti bastante. Esse preconceito com a mulher e o fato de você ser nova também na época, né? Então... Agora, Erika, fazendo um link lá atrás,
ao vencer, como você acabou de dizer, venceu esses desafios. Sim. Você acredita que lá atrás, a educação do seu pai, da sua mãe, o seu pai e a sua mãe já terem te empoderado quando você era jovem, mostrando que você, serva de Deus, mulher fiel, tinha um futuro espetacular à sua frente, te ajudou nesse momento, essa bagagem que você trouxe? Muito, muito. Eu acho assim, tudo que o meu pai me incentivou juntamente com a minha mãe, sempre foi o referencial, sempre foi aquilo que me deu força para caminhar. Porque meu pai sempre falava, filha, tem que ser independente. Você tem que ser o seu próprio espaço. Não que meu pai fosse contrário à esposa, nada disso, dona de casa. Não, meu pai sempre falou pra mim, é importante você ter a sua carreira, você ter a sua profissão. Então, assim, desafios virão, porque meu pai veio do interior, meu pai começou como um office boy, meu pai foi contador, enfim, meu pai terminou uma carreira muito bem terminada, tanto que depois de alguns anos a empresa onde ele trabalhou durante mais de 30 anos o convidou para bodas de ouro da empresa. Enfim, então assim, o meu pai ele teve um bom fundamento profissional e ele queria que eu e minha irmã seguíssemos isso. Então ele sempre nos orientou nesse sentido. Então para mim foi fundamental a orientação do meu pai e da minha mãe. E meu pai, como eu sempre falei, sempre foi o referencial de estar dizendo, Érica, estude. Estudar é a chave para você abrir todas as portas para sua vida. Que legal. Olha aí, pessoal, talvez é uma outra dica importantíssima, né? Você veja que a direção dos pais nesse momento, não é? E o empoderamento das pessoas, e eu diria isso, Érica, vamos ampliar um pouquinho a visão, é importantíssimo em termos familiares, mas como é importante isso em termos do nosso mundo evangélico. Sim. Nós precisamos largar dessa situação que nós somos os coitadinhos, exatamente. Nós somos os menosprezados, nós somos pessoas que são deixadas de lado, que as oportunidades não chegam, e nós temos que assumir o nosso posicionamento, que somos nós que criamos as oportunidades. Exatamente. Deus vai fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer, exato. Mas aquilo que nós precisamos fazer, nós precisamos fazer. Nós temos que sair do nosso comodismo, sair das desculpas, sair do mimimi e fazer. De dizer, eu vejo muito isso, vi muito isso. Isso não é pra mim. Eu sou uma pessoa simples. Então assim, eu acho que o cristão hoje em dia talvez melhor, mas no passado era aquela, não, isso não é pra mim, eu sou uma pessoa humilde. As pessoas confundiam muito a humildade, a simplicidade com o fato de você conseguir alcançar um objetivo, um cargo, um status melhor. Porque o fato de você estar no auge, ali em destaque, é como a gente fala, você na verdade está trazendo não só a sua pessoa, mas o mundo cristão atrás de você. Você está dizendo, olha, aquele é um servo de Deus, mas a pessoa está sendo, né, está em destaque, porque é claro que a gente tem que se esforçar e Deus vai te honrar, as portas vão se abrir. Mas você tem que se esforçar. Não adianta ficar em casa sentado só orando, dizendo, Senhor, abra a porta e eu vou assistir. Que nada vai acontecer. Porque nada vai acontecer. E eu enxergo isso também, Érica. E por isso a importância dos nossos podcasts. Porque quando a pessoa começa a enxergar pessoas de sucesso, você começa a dizer, não, é possível. Exatamente. Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Então essa é a finalidade do nosso podcast, pessoal. E Érica, é fazer com que as pessoas sejam empoderadas. Exatamente. E entendam que é possível. Sim. Só que você tem que fazer a sua parte. Tem que se esforçar. E assim, profissionalmente, eu sempre tive alguns advogados que eu tive como referência também, sim. Né? Então eu vi alguns advogados que eu fazia pós-graduação e falava, puxa vida, mas essa pessoa tem quase a mesma idade que eu. Enquanto eu ainda estou júnior, a pessoa já está no sênior. Então isso, eu também me espelhei em outras pessoas para poder alcançar, porque eu falei, não quero ficar aqui, eu não quero ser, eu sempre falava isso, que eu não queria ser uma pessoa comum, eu não queria ter uma vida comum, eu queria ter uma vida diferente. Sim. Eu queria alcançar além do que o meu pai alcançou. Entendi. Então, acredito que eu tô no caminho, ainda não cheguei onde eu quero. Não vai chegar muito mais, não. Mas eu acredito que eu tô no caminho. Legal, muito bom. É o objetivo. Fica essa mensagem importante. Agora, continua lá. Você agora saiu do escritório e foi buscar novos desafios. Então, eu fiquei 16 anos no escritório e aí depois eu saí, fui para um outro bem grande. Você já foi para um outro escritório ainda como colaboradora. Exatamente, fui como colaboradora e eu fui convidada por uma amiga minha que era sócia desse escritório e ela precisava de alguém que tocasse uma multinacional. E como eu tinha experiência de multinacional do escritório, eu acabei indo para esse novo escritório de renome aqui em São Paulo, que fica ali, tá no JK Iguatemi. Sim. E fiquei lá 2 anos. Sim. Eu, assim, é uma mudança, porque o escritório que eu estava de médio porte e esse é de porte internacional. Entendi. Então, assim, aprendi muito. Foram 2 anos e 1 mês.
aprendi, ampliei a minha visão, porque eu estava vendo 16 anos no escritório que era um modelo, que era um escritório mais familiar, e fui para um escritório extremamente profissional, que na verdade eles têm unidades fora do país e assim é uma outra pegada, né? É um outro estilo de trabalhar. E chegou uma época que eu falei, Senhor, eu não quero mais isso pra mim, porque assim, eu acredito no meu potencial. Sim. Se eu faço um bom trabalho pra eles, por que eu não posso fazer um bom trabalho pra mim? Eu quero isso pra mim. E aí eu comecei a orar. E você já, vamos pegar esse gatilho, você já, por exemplo, eu entendo então que nesse momento você, poxa, já que eu faço um bom trabalho sendo colaboradora e posso continuar ou melhorando até e fazer alguma coisa para mim, então eu vou empreender a minha carreira. Você já pensava nisso anteriormente ou aconteceu algum momento além da questão da saúde que mudou essa chavinha? Não, foi assim, realmente nessa época que eu já não estava muito bem de saúde, e aí eu via que todos os grandes escritórios que, enfim, te dão grandes oportunidades, mas assim, eu conversava com muita gente, porque eu conheço muita gente, e todo mundo falava, é maçante, é árduo, eu trabalho 12 horas, 13 horas, não tenho tempo de ver filho, não tenho... Aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, né? Mas eu tinha um medo de empreender, porque eu falei, puxa vida, né? Você que trabalha anos, né? Você tá acostumado com o salário. Sim. Eu falei assim, os benefícios, e de repente você fala assim, nossa... Acostumado com CLT, não CLT, né? Nós não é, os advogados normalmente não são CLT. Não, graças a Deus, nós sempre fomos PJ, mas nós tivemos sempre essa, apesar de sermos PJ, eles dão aqueles benefícios, como se fosse um 13º, umas férias. Então, assim, você tem uma segurança, né? Dia X o dinheiro tá na sua conta, show da passação. Empreender já seria uma coisa diferente. Érica, você vai ter que correr atrás. Então eu tinha esse medo. Sim. Mas eu falei, Senhor, eu preciso de uma direção. Eu não quero mais continuar assim. Porque eu perdia quase 2 horas e meia de carro para ir e para voltar. Então era muito cansativo. Eu não ia mais à igreja durante a semana. Entendi. Porque eu chegava em casa muito mal. E o que aconteceu? Um dia, nós estávamos numa reunião de oração na igreja, numa segunda-feira. E eu tava tão cansada aquele dia, e eu me alimentava muito mal, que o pessoal tava em círculo, a gente tava acabamos de orar, e todo mundo conversando, e eu comecei a sentir um calor. Falei, nossa mãe, tá quente. Minha mãe, o que foi? Falei, mãe, eu não tô me sentindo. E eu desmaiei na igreja. Nossa. E aí o pessoal me acudiu, né? Mas foi por quê? Foi uma hipoglicemia. Entendi. Então era aquele estresse, aquela correria. E eu falei pra Deus, falei, Senhor, a gente faz uns propósitos com Deus, né? Só o Senhor mesmo, né? E falei, meu Deus. Eu falei, Senhor, me ajuda, me prepara uma outra porta, me dá uma direção, porque assim eu me comprometo a estar na sua casa durante a semana, que pra mim aquilo era árduo, ir pra igreja durante a semana. E aí eu fui orando, fui pedindo pra Deus, eu falei, meu Deus, mas como eu vou trabalhar sozinha? Porque eu não tinha cliente, não tinha nada. Você estava começando do zero. Sim, do zero. E aí eu fui orando e Deus falou meu coração, me acalmou. E aí eu pedi demissão, mas assim, quando eu pedi demissão não tinha nada em vista. Entendi. Não tinha nada. Mas o coração estava em paz. Mas o meu coração estava em paz. É claro, assim, tem um outro detalhe. Eu me preparei financeiramente também para isso, né? Isso é importante também, eu simplesmente não falei, olha, vou embora e tchau. Porque, na verdade, como eu era PJ, eu não teria nenhum tipo de indenização, Entendi. Né? Então, eu me preparei ao longo de um tempo, e aí foi quando eu falei, Senhor, eu consigo aí viver uns 5, 6 meses, né? E vamos ver o que dá. E o Senhor foi tão bom que eu saí no dia seguinte, praticamente eu comecei a trabalhar, e praticamente um mês depois fui convidada para ser sócia. Olha que legal, e desde então estou trabalhando, empreendendo, e enfim, o Senhor tem abençoado. É claro que não é fácil, né? Tem meses que às vezes os clientes somem, às vezes os clientes aparecem, às vezes tem meses que você fala, Senhor, me ajuda. Mas assim, uma coisa é certa, em tudo o Senhor tem colocado as mãos, né? Eu não posso reclamar de nada. Eu falo pro Senhor, agradeço a Deus por tudo que o Senhor fez por mim. Então assim, foi muito importante eu ter saído. Foi muito importante, como a gente diz, dar as caras, porque não é fácil você assumir um negócio, você ser dono de um negócio, você ter despesas, mas é muito bom quando você vê o fruto disso, que você pode fazer uma viagem, você pode trocar um carro, né? E principalmente a qualidade de vida, porque eu prezo muito, assim, o convívio com a minha mãe, com os meus sobrinhos, com a minha irmã e com a igreja também. Então hoje... Tô de segunda na oração, tô de quinta no culto, então eu tenho essa coisa de poder estar mais na presença do Senhor. Que bacana. E principalmente cuidar de mim. Hoje eu também faço inglês, né? Então assim, quando eu quero fazer algum curso,
alguma coisa, eu tenho aquele horário que eu posso, não, deixa eu olhar minha agenda, não, então tá, eu vou nesse horário que eu posso. Sim. Então assim, não é fácil, é como a gente fala, você tem que plantar, é árduo o caminho, Sim. mas o resultado final é sempre uma bênção. Sempre positivo. Sempre muito Que positivo. legal. Valeu a pena, então, Super essa vale a decisão pena. de empreender? Foi ótimo. Acho que Ótimo. foi, pra mim, foi assim, crucial, porque a gente brincava, eu fazia os meus chefes ganharem dinheiro. Agora, Eles estavam ficando muito ricos. vamos dividir essa Vamos conosco, dividir, né? por favor. E o Senhor realmente tem me abençoado. Então, graças a Deus, os clientes vêm e eu fico muito feliz porque até esses dias mesmo mandaram um e-mail que eu fiz uma defesa de um processo de uma justa causa e o cliente leu a defesa, olha, super elogiou. Isso é o mais gostoso, é quando Sim. o cliente te manda um e-mail, Satisfação, né, no aquele trabalho. elogio, Érica, obrigada, gostei. Então, assim, você se sente bem e você vê que você está no caminho correto. Que Mas legal. para isso, é o que eu sempre falo, tem que estudar, tem que se especializar, tem que se dedicar. Legal, Não, Érica. não adianta você achar que tirou o diploma e tá feliz. Não, você tem que Continuar se estudando, dedicar. né? Exatamente. Pessoal, tem um outro detalhe muito importante em cima do que a Érica acabou de colocar, né, Érica, que nós precisamos hoje ter clareza das mudanças do Brasil e do Sim. mundo no tocante ao trabalho. A tendência natural é CLT, nós temos cada dia menos. Não se iluda, emprego não vai aumentar, emprego vai diminuir. Exato. Cada vez mais as pessoas vão começar a ganhar por aquilo que elas produzem. Exato. Então, se você ainda tem essa mentalidade da CLT, de independentemente daquilo que você faça, ter um salário fixo, isso é um dinossauro em extinção. A tendência daqui por diante é todos nós precisamos empreender. Exatamente. Na nossa carreira, independentemente daquilo que nós façamos profissionalmente, e quem mais rápido entender essa mudança será beneficiado como você foi. Exatamente. Como nós também. Agora, se você demorar para entender essas mudanças, periga você ser penalizado no período de mudança que nós estamos vivendo. Então, abra os seus olhos e comece a enxergar. Empreender passará a ser muito mais do que uma opção, É verdade. uma necessidade. Necessidade. E nós temos visto, quem acompanha a área, a legislação trabalhista está mudando muito. Nós tivemos uma lei recente agora em novembro de 2017 e houveram várias mudanças que hoje a gente diz que, entre aspas, prejudicam o empregado. Porque o que acontece? Os impostos, né, que o empregador ele tem em cima do empregado são Sim. altos demais. Altíssimo. Então a gente tem visto que sutilmente as novas legislações elas estão tirando alguns direitos dos empregados. É justamente isso, porque você tem que sair dessa visão de o meu salarinho, o 13º, é bom, é gostoso, mas eu acredito que vai chegar uma hora que isso realmente vai ser suprimido. Sim. Porque, infelizmente, o Brasil é um país de impostos, né? E o empregador hoje, ele não tem mais aquela coisa de antigamente ter um empregado, vamos ficar com você 10, 15, 20 anos, porque fica caro para ele. Então, o interessante é você tentar, que você faz bolo, faço artesanato, acho que a parte de estética, que é uma área que está Sim. ganhando muito, né, campo, Sim. né? Eu acho que as pessoas têm que se empreender sim, têm que correr atrás, porque eu acho que isso vai fazer um diferencial. Érica, as mulheres evangélicas, elas vivem meio que um desafio, porque ainda existem muitas igrejas preconceituosas com relação a diversas áreas profissionais, às vezes até porque dentro do nosso meio ainda existe um certo Sim. machismo, onde os homens têm dificuldade de aceitar, né? aceitarem essa evolução, esse progresso, muitas até ganhando mais do que o marido, muitas vezes em casa. Então eu gostaria que você desse um recado para essas nossas queridas e dessa sua experiência, o que você poderia dizer para elas para motivá-las e incentivá-las dentro desse processo de crescimento que você tem vivido? Olha, eu acho extremamente importante que a mulher ela vá para o mercado de trabalho, porque eu acredito assim, no passado, na época que meus pais casaram, era o marido trabalhando e a esposa cuidando dos filhos. Hoje a gente vê que, na verdade, o custo de vida está muito caro. Então, acho que é extremamente necessário que o casal junto esteja trabalhando, né, para poder manter o padrão de vida, para dar o melhor para os seus filhos. Acho que para a mulher é extremamente importante a gente estar no mercado. Acho que é um diferencial. Tem áreas que eu acho que, assim,
né? As mulheres têm um jeitinho melhor ali para tratar, não é? Sim. Então, assim, eu sou super incentivadora das mulheres, acho que tem que estudar, acho que tem que se especializar, acho que tem que fazer assim, ir avante do que você pensou. Eu pensei em chegar aqui, mas tenha certeza de que o Senhor vai te levar além. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado, até falo pra minha mãe, por ter me dado sabedoria, por ter me dado meu pai e minha mãe para me incentivar. E hoje, se eu pudesse, eu faria muito mais, tenho vontade de estudar mais, de me especializar. E acho que o mercado ele é muito amplo para todo mundo, mas eu sou super incentivadora. As mulheres têm que sair dessa coisa de dona de casa. Sim. Nada contra, mas eu acho que a mulher tem um mercado grande aí e vamos, meninas, vamos à luta, vamos estudar, vamos mostrar para o mundo que as mulheres são tão boas quanto os homens. É claro que a gente ainda tem alguns problemas de salários aí, mas as coisas vão caminhando. Eu tenho certeza de que eu tenho um mercado bem grande para todas nós. Que legal, Erika. Agora um bate-bola nosso rápido. Vamos lá. Então vamos. Me conte aquele livro que impactou a sua vida, que de repente fala, esse livro transformou a minha vida. Nossa, um livro. Ai, deixa eu ver. Que eu leio tantos livros, tá? Eu gostava muito dos livros do John Grisham, que fala sobre advogado, Sim. né? Eu li A Confraria, li vários livros. Esses livros, eu gostava deles porque eles te dão estratégias jurídicas. E assim, eles te incentivam realmente justamente isso. O diferencial é o cara que estuda e ele tinha aquele style, sabe, na hora das audiências. Então, os livros do John Grisham, todos deles que cuidam da área, que eu não vou lembrar todos os nomes, eu sei que um é o advogado, a confraria, todos esses eu sempre gostei na área profissional, porque Sim. eles sempre me deram feedback e mostraram o caminho que eu devo seguir ali profissionalmente. E alguma área mais pessoal? Algum livro que você destacaria? Na verdade, eu tenho vários livros que eu só não vou lembrar agora dos autores, mas Ok. tem alguns livros assim que na verdade mais na área, digo assim, espiritual, Sim. né? Que dão direcionamento. Tem um deles que diz, o Senhor trabalha, salvo engano, acho que Deus trabalha no turno da noite. Sim. Eu não lembro o nome. É esse mesmo. E esse livro foi um livro muito importante para mim, principalmente depois que eu perdi meu pai, né? Que o Senhor, ele cuida da gente independentemente do que está acontecendo na sua vida. Às vezes você acha que Deus esqueceu de você, mas na verdade esse livro me mostrou que o Senhor cuida de mim 24 horas. Mesmo meu pai tendo ido embora, né, há 9 anos atrás, que o Senhor o recolheu, o Senhor me fez uma promessa. Eu lembro que eu estava no culto, o Senhor disse, através de uma ministração, eu nunca desisti, nunca te deixarei, nunca desampararei. Ele fala para Josué. Sim, é isso mesmo. E eu peguei aquilo para mim. E todos os dias eu falo, Senhor, de fato, o Senhor nunca me deixou, nunca me desamparou. E às vezes eu pergunto pra minha mãe, se o papai estivesse hoje aqui com a gente, ele teria orgulho de mim? Minha mãe fala, com certeza teria. Então esse é um livro que me ajudou muito na área espiritual, principalmente a me fortalecer, porque foi uma perda bem difícil. Significativa. E fale um líder que para você é um sinônimo de sucesso. Olha, gosto muito do Barack Obama. Acho a história dele fantástica. Ele, a Michelle também. Eu gosto muito deles, andei lendo sobre eles. Acho que são um referencial, especialmente por ser negro, né? Sim. E ter despontado, enfim, sido presidente dos Estados Unidos. Gosto muito dele. Sim. Não tem nada a ver com a minha área, mas eu admiro. Ele e a esposa. Que legal. Qual é o seu próximo sonho? Bom, meu próximo sonho, na verdade, assim, eu não posso dizer, assim, que eu tenho grandes sonhos, assim, porque eu acho que eu cheguei num nível que eu tô bem tranquila. Eu gosto muito de viajar. Sim. Então, se eu puder ganhar bastante dinheiro para continuar viajando, acho que é isso, porque, não sei, assim, profissionalmente, como eu falei, eu tô tranquila. Que legal. Acho Deus... que mesmo pra viajar. O que significa Deus na sua vida? Tudo. Sem Ele não sou nada. Ele é meu ar que eu respiro. Se tô aqui hoje com vocês, é porque Ele me deu essa oportunidade. Se sou quem sou, devo a Ele. Acima de tudo, acho que a vida não tem sentido sem Deus. Que Deus é tudo. Maravilha. Tudo que você tem que fazer, coloque Deus em primeiro lugar que vai dar certo. Maravilha. Eric, finalizando, olha, foi fantástico hoje, gente. Finalizando nesse exato momento, se quiser dar um recado a todas as pessoas que estão nos ouvindo, a câmera é sua, fica à vontade. Olha, eu fico muito honrada, muito obrigada por esse convite maravilhoso. Fiquei muito feliz de estar aqui. Eu espero que um pouquinho de experiência seja assim, um pontinho aí para alguém que está pensando aí na vida, tomar uma atitude e creia que acima de Deus, Deus está no controle de tudo. E se você entregar ao Senhor os seus caminhos, Ele vai abrir as portas. E quando as oportunidades vierem, não pense duas vezes. Abraça,
porque você vai ver que o Senhor vai te honrar. Érica, Obrigada. muito obrigado pela tua agradeço. presença, que eu sei que a nossa vida, que agora que você é um Sim. empreendedor, e sabe quando a gente empreende, a vida é corrida, é muito Verdade. rápida, muito ligeira, mas eu agradeço muito o teu tempo, a tua disposição, e eu não tenho a menor sombra de dúvida que o nosso bate-papo hoje vai ajudar muita gente em todo esse Brasil, para modificar a sua vida, para crer em Deus, para acreditar que você pode ir além, pode ir mais longe. Nós temos a unção do Espírito Santo, Amém. temos a graça de Deus, somos inteligentes, temos sabedoria que vem do alto. Então você tem tudo para dar certo Temos o e ter diferencial. sucesso. Esse é o grande diferencial. Não é? Então, gente, nos aguarde até a próxima. Érica, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazerzaço Prazer é ter meu, recebido aqui. você aqui. Obrigada. Antônio Miranda, Mente do Reino.